Oi, sétimos anos, tudo bem? Eu sou a professora Cássia, sou professora de História do Colégio Coração de Jesus, mas sou professora do período vespertino, sétimo C e sétimo D. E nesse novo formato, estou com vocês também no sétimo A e no sétimo B, juntamente com o professor Juan. O professor Juan vem com as próximas aulas aí com vocês. Estamos sentindo falta da movimentação, né? Sentindo falta dos abraços, do carinho na sala de aula, mas em breve estaremos juntos, com certeza, com as graças e as bênçãos de Deus. Então, nós vamos começar essa nossa aula, à distância, com o capítulo 2. Mas antes, nós vamos retomar tudo que foi trabalhado já lá no capítulo 1, vocês se recordam? Império Bizantino, falamos do reino dos francos, né? O Império Carolíngio. Então, nós vamos lembrar um pouquinho do que foi trabalhado naquele momento. Se vocês se recordam, o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, extremamente importante para aquele povo naquele momento, e foi muito decisivo para esse momento que nós vamos, a partir do capítulo 2, trabalharmos e entendermos nesse contexto histórico, tá? Mas vamos lá. O Império Bizantino, né, se destaca ou se constrói entre os anos de 330 e vai até 1453, quando os turcos invadem Constantinopla e conquistam a região. Aí nós vamos falar turcos, nós já vimos lá no 6º ano que estava dentro do contexto do que os romanos chamavam de bárbaros, tá? Então vamos lá. Um outro ponto importante, né, que a localização de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, lembrando que hoje a gente não vai achar Constantinopla, se nós buscarmos no mapa, nós vamos encontrar Istambul, a capital da Turquia. Tá? Então, era desenvolvida, extremamente importante, era uma capital que trazia grandes conquistas para aquela localização, para aquele grupo, justamente por conta de estar numa passagem, né? Era rota comercial com o Oriente e o Ocidente, aquilo que nós vamos chamar mais tarde de rota da China ou rota de comércio, rota das especiarias, agora no 7º ano. Tá? Então, era realmente uma cidade bastante privilegiada. Se nós também lembrarmos, surgem figuras como Justiniano, que foi, né, o iniciante desse império, Constantino, que eleva a capital, que batiza então Constantinopla em homenagem ao imperador, os vários desenvolvimentos, a Igreja de Santa Sofia, né, o Código de Direito, que inclusive é o que nós utilizamos, base do Código de Direito Romano, que a gente usa no Brasil hoje. Então, isso é muito válido. Com o Império Carolíngio, né, a gente se recorda do Reino dos Francos. Né? Não sei se vocês estão lembrados, mas figura como Meroveu, Clovis, Pipino Breve e Carlos Magno são importantes para a gente entender todo esse cenário histórico do Império Franco, ou mais tarde do Império Carolíngio, tá? Para chegarmos no capítulo 2 com mais precisão. Entender também que esses francos, né, estão dentro daquilo que a gente chama, ou os romanos chamavam, de povos bárbaros. Lembrando que bárbaro era todo aquele que não falava latim, era estrangeiro no Império Romano. Então, para contextualizar o capítulo 2, né, eu quero começar com uma charge do Agar. Né? Eu particularmente gosto bastante do Agar, e mais tarde nós teremos dentro do capítulo também uma atividade referente a essa personagem. Ele chega de viagem, a gente interpretando, né, essa charge,
e ele quer saber da Helga o que aconteceu de importante enquanto ele esteve fora, né? E ela vai mencionar vários acontecimentos, né? O Império Romano caiu, algo, né, surpreendente. Tem início a Idade Média, porque com a queda do Império Romano, né, a gente tem o que nós chamamos de Idade Média, já contextualizo para vocês, tá? Os francos, né, e os hunos saqueiam as aldeias, os hunos violentos, né, não tinha uma estrutura social, até porque eles eram nômades, então estavam constantemente saqueando as regiões. Tá? E aí ela vai mencionar algo fora desse contexto histórico, né? E o teu cachorro teve filhotes. Quer dizer, então, o que mais para ele chamará a atenção é filhotes. Então, nós vamos, com esse humor do Agar, entender a seriedade do capítulo 2, que traz para o nosso contexto histórico de suma importância. Então, toda a importância da sociedade medieval, da estrutura dessa sociedade para o que nós hoje estamos nesse momento contemporâneo. Então, nós vamos lá, iniciando com a famosa linha do tempo. Basicamente, todos os livros de história abordam essas questões e trazem a linha do tempo presente, tá? Então, isso está no livro de vocês. A gente tem a antiguidade vista e trabalhada lá no 6º ano, tá? De 476, a queda de Constantinopla, até a decadência do Império Bizantino com as invasões dos turcos, é a Idade Média. São 1000 anos que nós teremos aí de desenvolvimento, mas para muitos historiadores é a chamada, alguns, né, historiadores, chamada Idade das Trevas. Depois a Idade Moderna, que a gente será trabalhado também ainda no 7º ano, e consequentemente, né, a Idade Contemporânea após a Revolução Francesa. Revolução Francesa, conteúdo do 8º ano. Tá? Então a gente começa o capítulo 2 fazendo essa memória. Eu menciono deixo 2 links aí para vocês de 2 vídeos, 2 animações para fazermos essa memória do capítulo 1 e chegarmos ao capítulo 2 com bastante domínio do que nós estamos trabalhando. Então, a Idade Média, tradicionalmente delimitada por eventos políticos, né? Então, por que eventos políticos? Queda do Império Romano, as invasões bárbaras, ou Império Bizantino, nós teremos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Em todo esse momento, né, essa Idade Média ela será dividida em alta e baixa Idade Média, então o apogeu vai até do século V ao século XI, a gente delimita como alta Idade Média, e do século XI até o século XV, a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média será abordado um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo 2. Tá? Então, a gente vai buscando todas essas trajetórias para entendermos melhor esse capítulo. De onde vem, então, a origem de mundo feudal? O que é um feudo? A gente precisa entender exatamente essa nomenclatura. Tá? Então, durante séculos, o Império Romano domina toda a Europa, tá? E uma poderosa estrutura administrativa, política, econômica, social predomina nesse território. Professora, então quer dizer que feudalismo só acontece na Europa? Não. Tá? Nós temos feudalismo também no Oriente, mas tradicionalmente a gente trabalha o feudalismo europeu. E a partir do século XIII, esse cenário começa a mudar, porque aqueles povos já mencionados, né, invadem o Império Romano. O Império Romano sofre algumas desestruturações, principalmente políticas, tá, por conta dos imperadores, e facilita a entrada desses povos na região, em todo o domínio, né, em todas as conquistas dos romanos, tá? E originalmente nós teremos as tribos germânicas, que
trarão vários valores ressaltados nessa sociedade medieval. Honra, bravura, coragem será bastante trabalhado e a gente vai perceber isso principalmente nas cerimônias de suzerania e vassalagem. Já falo isso com vocês, tá? Então a gente tem essa estrutura, tá, que vocês estão vendo aí, da chamada sociedade feudal ou do feudalismo, né? Um castelo basicamente faz parte desse cenário, tá? A gente terá a terra dividida em 3 partes, a parte do senhor, a parte comum e a parte dos camponeses, dos servos. Já abordo isso com vocês. Então, feudo, uma unidade, né, de produção, entendendo que o sistema feudal, se nós partirmos de uma linha de entender o que é de fato esse sistema feudal, ele é um sistema econômico, é um modo de produção feudal, onde essa produção estava ligada exclusivamente à terra, tá? Então, ter terra era ser senhor feudal. E esse senhor utiliza dessas riquezas, tá, para alcançar cada vez mais poder político e poder econômico, né? O rei, ele continua existindo, só que o rei ele está mais interessado ou mais dedicado às questões econômicas. Tá? A questão política é do senhor feudal. Então, a gente terá algumas características exclusivas dessa sociedade que eu já retomo com vocês. Mas vamos lá, né? Então, o feudo era cedido. Lembra que eu falei para vocês que uma herança dos germânicos era a honra, a bravura e a coragem? A honra faz parte, então, desse momento, porque na cerimônia de suzerania e vassalagem, né, é uma troca. Então, o suzerano é o senhor, é o dono da terra, o vassalo é aquele que recebe. E ele jura a fidelidade, ele tem honra para com aquele senhor que lhe deu a terra. Daí havia toda uma cerimônia de investidura, de lealdade com esse suzerano e esse vassalo. Então, ele vai prometer servir, ele vai prometer proteger. Consequentemente, esse senhor feudal promete ao rei proteger as fronteiras, né, de seus reinados, dos seus espaços. Por isso, a gente tem nesse período a delimitação muito presente, delimitação territorial muito presente. Então, cada feudo tem as suas próprias leis, as suas moedas, né, a sua justiça, as suas regras. Mas moedas, havia comércio nessa sociedade muito pequeno. Apesar de nós estarmos falando de uma sociedade rural, né, a relação comercial ela é pequena, mas está muito mais baseado nas questões de trocas do que nas questões monetárias propriamente dita. Né? Então, nós vamos perceber que é possível delimitar um feudo. Às vezes, né, eles eram muito grandes, havia espaços gigantescos, porque quanto mais terras, mais poderes. Então, entenda muito essas questões. Tá? Vale a pena a gente perceber que é uma sociedade, e aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós estamos falando de uma sociedade que leva em consideração alguns fatores, algumas características, né? Então, ela é rural, porque a terra é a parte importante, ela é estamental, né? Eu disse para vocês que o rei, ele existe, tem o senhor feudal e os servos, eles não são escravos, porque eles não são castigados, mas eles estão presos à terra, até porque com a decadência do Império Romano e as invasões dos povos bárbaros, houve um êxodo urbano, as pessoas procuraram se abrigar, né, e passaram a viver nos campos. É uma economia principalmente voltada para os cereais, né? Então, o pão, por exemplo, é um alimento muito presente, né, nesse momento. Quase não se consome carne, e quando se consome é carne de caça. Né? Então,
nos filmes de época, nos filmes medievais, a gente percebe e a gente vê muito presente isso, né? A caça do javali, por exemplo, o cervo. Então, eram animais caçados porque eram grandes, então dividia, se dava para repartir para as famílias ou nos banquetes. Um outro ponto importante nesse momento, tá? É a gente perceber, então, algumas estruturas. Eu trago para vocês aqui essa ideia de agricultura. Então, a terra era importante, né? As ferramentas eram bastante importantes, o arado era de tração animal, então o boi servia exatamente para esse trabalho na agricultura, a ovelha para lã. Então, não se consomem esses animais, porque eles eram utilizados na produção. Um outro ponto bastante importante é a organização, como eu disse para vocês. É uma estrutura, é uma sociedade organizada em estamentos. Então, uma outra característica, ela é estamental. Por que estamental? Lá já retomo com vocês novamente. Havia o rei, a figura desse rei, ela é decorativa, chamamos assim, porque quem tem autonomia é o senhor feudal, né? Então tem o rei, né? A igreja, primeiro, desculpa, eu preciso, né? A igreja, o rei, o nobre e o camponês, tá? Então ela é uma sociedade de ordens. Retomem, anotem por favor. Rural, agrária, autossuficiente, porque ela vai produzir exatamente o que ela precisa, né, para se manter, tá? Estamental dentro dessas ordens, inclusive a gente tem aqui um texto de um bispo que ele vai dizer, né, que é uma sociedade dividida em 3 ordens: os que rezam, que é a igreja, os que combatem e aqueles que trabalham, tá? Então, quem trabalha são os camponeses, são os servos que precisam sustentar toda essa sociedade. E, para finalizar, antes de retomar com vocês mais à frente, tá? A gente tem atividades que fazem parte desse contexto. Nas próximas aulas, nós vamos estar abordando, dando sequência, como essa sociedade estava de fato estruturada, né? As classes, as atividades, como tudo isso foi se desenvolvendo ao longo da chamada Alta Idade Média. Mas não se esqueçam, nós estamos falando nesse início de uma sociedade, tá, voltada para a terra, rural, autossuficiente, ela produz aquilo que ela precisa para se desenvolver. Ela é estamental, né? O clero, os nobres e os servos, ou camponeses. E a gente precisa perceber claramente, né? Havia um artesanato em pequena escala, assim como um comércio, que foi ao longo desse processo da Alta Idade Média, ganhando um certo espaço. Isso será abordado nas nossas próximas aulas. Até a próxima, tudo de bom. Tchau, tchau!